Olá, eu quero começar hoje lendo um texto interessante. Veja o que diz Gálatas, capítulo 4, a partir do verso 21. Será que isso quer dizer que a lei é contra as promessas de Deus? É claro que não, porque se tivesse sido dada uma lei que pudesse dar vida às pessoas, então elas seriam aceitas por Deus por obedecerem a ela. Porém, as Escrituras Sagradas afirmam que o mundo inteiro está dominado pelo pecado. E isso para que as pessoas que creem recebam o que Deus prometeu aos que têm fé em Jesus Cristo. Mas antes que chegasse o tempo da fé, nós éramos prisioneiros da lei, até que fosse revelada a fé que devia vir. Assim, a lei ficou tomando conta de nós até que Cristo viesse para podermos ser aceitos por Deus por meio da fé. Agora que chegou o tempo da fé, não precisamos mais da lei para tomar conta de nós, pois por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus. Ora, o texto é muito claro em perceber que hoje vivemos pela graça de Jesus, pela fé em Jesus Cristo, que a lei não tem o valor devido, mas sim crer em Jesus. Esta é a nova aliança. Como aceitar a lei se Jesus veio para cumprir? A guarda do sábado, os mandamentos, não tem então valor? Pois Jesus veio e nele se cumpriu. E hoje vivemos pela graça. Será que é isso mesmo que o texto está dizendo? Está claro para mim. Então como é que nós falamos que hoje temos que guardar a lei ainda? Como entender tudo isso? E se olharmos um pouquinho mais atrás, é ainda mais... olha só o que diz o verso 19. Então, porém, que é que foi dada a lei? Por que é que foi dada a lei? Ela foi dada para mostrar as coisas que são contra a vontade de Deus. A lei devia durar até que viesse o descendente de Abraão, pois a promessa foi feita a esse descendente. A lei foi entregue por um anjo, foi entregue por anjos a um homem, serviu de intermediário. Porém, não é preciso haver intermediário quando se está falando de uma só pessoa e Deus é um só. É claro para mim que esse texto, que a lei se cumpriu em Jesus Cristo. Mas isso nós vamos precisar agora, pois está no ar, na mira da verdade. Professor, você viu que esse assunto, eu li na íntegra aqui um texto que é de Gálatas 4, onde nos apresenta aqui a questão da nova aliança, que nós hoje vivemos na nova aliança, pois a lei se cumpriu em Jesus Cristo, como diz Gálatas, como Paulo está dizendo aqui em Gálatas, no capítulo 4, meu irmão. Como que a gente pode entender tudo isso? Como entender essa questão de Gálatas? Na verdade, no capítulo 3, né? A partir do verso 21 ali. Né? Não é no capítulo 4, no capítulo 3 ali. Agora, como entender isso? Por esse texto que nós lemos aqui, professor, dá-nos a entender de que a lei se cumpriu em Jesus Cristo. Que a lei até então ela era intermediária para que nos mostrasse os nossos pecados. Mas que ao vir Jesus Cristo, nós então agora estamos numa nova aliança, vivendo em Cristo Jesus. É isso mesmo, professor? Como entender esse texto, meu amigo? Olha, meu amigo, esse é um texto muito importante. Infelizmente, Tito, e amigo telespectador e ouvinte que nos acompanha, é um texto bastante mal compreendido no meio religioso, porque as pessoas, ao lerem a carta de Paulo aos Gálatas, pensam o seguinte: Paulo está ensinando claramente a abolição da lei de Moisés, não é? Agora, se nós entendermos, primeiramente, o propósito de Paulo ao escrever Gálatas, e segundo, se chegarmos ao ponto de entendermos como que Paulo
via a lei de Deus, aí nós vamos conseguir entender Gálatas, capítulo 13 e toda a carta aos Gálatas. Primeiramente, vamos ler aqui Gálatas 3, não é? 1 a 3, a princípio, só para nós entendermos o propósito de Paulo ao escrever esta carta. Será que foi condenar a lei de Deus ou condenar uma atitude errada diante da lei de Deus? Você vai perceber que é esta a segunda opção. Então vamos lá. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito, ou Espírito Santo, pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabais agora pela carne? Quando você lê esses 3 primeiros versos e depois os subsequentes, você percebe uma coisa interessante. Os Gálatas estavam sendo duramente repreendidos por Paulo e Paulo os chamou de insensatos. Por quê? Os Gálatas estavam querendo ser tornados justos, ser justificados pelas obras. E Paulo escreve a carta aos Gálatas para mostrar que a lei de Deus e que os escritos de Moisés não têm capacidade de nos justificar, de nos tornar justos. E por quê? Simplesmente porque a nossa natureza é tão corrupta que, por mais que você e eu nos esforcemos para obedecer à lei de Deus, nós não conseguimos fazer isso 100% do tempo, 24 horas por dia, até mesmo em pensamento. Precisamos da graça de Cristo para ir nos conduzindo na vida para sermos fiéis a Deus.
E Paulo está sendo contra uma postura que coloca a lei como meio de justificação. E para ele reforçar o seu argumento de que a lei não tem capacidade de limpar o pecador dos seus pecados, porque o pecador ele vive contra a lei, a natureza humana pecadora é contrária aos princípios de Deus, Paulo mostra o seguinte: ele menciona a lei, ele compara os escritos de Moisés a um tutor. E aí no verso 24, ele diz o seguinte, que a lei nos serviu de aio, ou tutor, para nos conduzir a Cristo, para que, pela fé, fôssemos justificados. Esse termo aio, ou tutor, no grego, é um termo grego que é paidagogos, e se refere, de onde vem a palavra pedagogo. Nós precisamos entender como este termo era utilizado naqueles dias. O pedagogo era um indivíduo responsável, na sociedade grega, por cuidar do filho do seu dono até a maioridade. O pedagogo era responsável por disciplinar o indivíduo, inclusive, ajudá-lo nas suas tarefas de casa, a conduzi-lo no caminho. Então, quando o filho de alguém abastado quisesse sair dos trilhos, o pedagogo podia, dar-lhe umas varadas nele. Então o pedagogo, ele forçava a criança, ele disciplinava a criança para ela permanecer nos caminhos. Então ele ia amparando. Você está indo para o lado direito? Não, venha para cá. Está indo para o lado esquerdo? Não, venha para cá. Então o pedagogo tinha essa função, né? Ajudar a criança a permanecer nos caminhos. Paulo disse que a lei tinha essa função antes de vir Cristo em sua plenitude. Os escritos de Moisés eram pedagogos, eram o pedagogo de Deus no sentido de fazer o seguinte: olha, filho, não vá para lá, não vá para cá. E aí conduz o pecador. Quando veio Jesus em sua plenitude, agora não precisamos deste pedagogo para nos conduzir a Cristo. Por quê? Porque Cristo veio e, pela fé, nós somos justificados. Agora você deve estar pensando, o Leandro está ensinando a abolição da lei. Pelo contrário. Quando a criança atingia a maioridade e não tinha mais o pedagogo para discipliná-la, essa criança estava livre para desobedecer às instruções que aprendeu do pai por meio do pedagogo? Não, obviamente não. Esperava-se que o indivíduo, ao atingir a maioridade, permanecesse no bom caminho. Da mesma forma, é a relação nossa para com a lei. A lei não está mais nos disciplinando até vir Cristo e nos dar a sua graça. Agora nós vivemos pela fé em Cristo. Agora não é porque eu vivo pela fé em Cristo que aquilo que eu aprendi com o pedagogo chamado lei, eu vou desprezar. Aí contradiria todo o resto do Evangelho. Por exemplo, Hebreus 8:10 diz que agora sobre o novo concerto, ao invés de nós termos a lei como um disciplinador, como um pedagogo que nos mantém no caminho, agora a lei ela é escrita no nosso coração.
sendo a lei escrita no coração? E sendo que Paulo fala em Romanos 3,31 que a fé não anula as instruções de Deus, chegamos à seguinte conclusão, que Paulo em Gálatas não é contra a lei de Deus em si, mas contra uma maneira errada de ver a lei, colocá-la como meio de justificação. E aprendemos que Paulo, ao comparar a lei a um pedagogo, está dizendo que não precisamos da lei como um disciplinador para nos manter nos caminhos. Agora, por aceitarmos a Cristo pela fé e nos tornarmos novas criaturas, de acordo com 2 Coríntios 5,17, essa lei, ao invés de ser obedecida simplesmente pela letra, ela é obedecida pelo Espírito, porque de acordo com Hebreus 8,10, ela é o quê? Escrita no nosso interior. Agora, esse professor, processo levará a vida toda. Mas resumidamente é isso. Fala, meu amigo Agora, Tito. professor, a questão é a seguinte, Paulo, continuando aí, ele vai pressionando e querendo, não sei, a gente lendo a palavra de Deus, dá a entender outra coisa. Você quer ver, ó? Em Gálatas, no capítulo 4, a partir do verso 21, ele diz o seguinte: vocês querem estar debaixo da lei? Me digam uma coisa, vocês não estão ouvindo o que a lei diz? Ela diz que Abraão teve 2 filhos, um de uma escrava, Agar, e outro de uma mulher livre, Sara. O filho da escrava foi gerado como todas as crianças são geradas, mas o filho da mulher livre foi gerado por causa da promessa de Deus. Isto serve como um símbolo. As 2 mulheres representam as 2 alianças. Uma aliança é a do Monte Sinai e está representada por Agar, ou seja, o Monte Sinai é onde Moisés recebeu as leis. E os que são dessa aliança nascem escravos, pois Agar representa o Monte Sinai, na Arábia. E Agar é o símbolo de Jerusalém atual, que é escrava com todo o seu povo. Mas Jerusalém celestial é livre e ela é a nossa mãe. Aí se a gente for mais à frente, ali no verso 30, diz o seguinte: mas o que é que as escrituras sagradas dizem? Elas dizem: mande embora a escrava e o filho dela, pois o filho da escrava não herdará a propriedade do pai, junto com o filho da mulher livre. Portanto, meus irmãos, nós não somos filhos de uma escrava, mas somos de uma mulher livre. Mais uma vez dá a entender de que a lei está sendo desprezada por Paulo aqui, professor. Como que a gente explica isso para o nosso telespectador? Boa, amigo. Bom você ler essa parte do capítulo. Veja bem, Paulo ele realmente compara, né, a lei e a fé com Sara e Agar, para dizer o seguinte: qual era o objetivo de Paulo, Tito? Dizer o seguinte: olha, se vocês querem ser justificados por meio da obediência, então vocês são filhos da escrava Agar. Vocês não são filhos legítimos de Abraão, que é o pai da fé. Agora, se você quer ser justificado pela fé em Jesus Cristo, aí você é filho não da lei, não da escrava Agar, você é filho da graça de Deus. Você é um filho de Deus.
Então Paulo quer que o leitor entenda que nós não devemos ser escravos da lei. Ou seja, achar que a gente é salvo justamente por guardar o que a lei está escrito. Exatamente. Ok. Paulo quer que o leitor entenda isso, que nós não podemos ser salvos pela obediência à lei. E aí, Tito, o que ele faz para equilibrar o assunto? A partir do capítulo 5, verso 16, aí ele começa, por exemplo, os capítulos 5 e 6, ele começa a demonstrar que mesmo nós não sendo perdoados e salvos pela lei, o resultado de estarmos sobre o novo concerto é termos esses princípios escritos no nosso coração, de acordo com Hebreus 8:10. E aí o que nós fazemos? Olha que interessante, Tito, aqui, e amigo telespectador e ouvinte, Gálatas 5,16, ó. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Veja, se Paulo estivesse dizendo que nós não temos obrigação moral alguma para com os mandamentos de Deus, esse texto seria contraditório, porque ele não precisava me aconselhar a não andar segundo a carne. Eu tenho que andar segundo o Espírito. E andando segundo o Espírito, o que eu desenvolvo na minha vida? O fruto do Espírito, do verso 22 e 23, ó. O fruto do Espírito é amor, caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Tudo isso está em harmonia com a lei. Só que isso é o resultado de um coração transformado pela graça ao longo da vida. Então, se Paulo fosse contra os princípios morais em si, ele não teria escrito no capítulo 5 e também no capítulo 6 para não satisfazermos a carne, mas satisfazermos a vontade do Espírito Santo. Então, ele é contra uma postura equivocada em relação à lei, mas não contra a lei em si. Ou seja, o legalismo é cumprir a lei para ser salvo e não ser salvo em amor a Cristo cumprindo a lei. Não é isso? É isso mesmo. O legalismo, tanto o legalismo, Tito, quanto o liberalismo são duas pragas no cristianismo que vão tirar muita gente do reino do céu. Por quê? Okay. O legalista, ele crê que vai ser salvo pela obediência dele. Coitado. Nunca vai conseguir isso. Já o liberal, ele acha o seguinte: já que eu sou salvo pela graça, nossa, eu tô tranquilo, eu não preciso me preocupar com questão de mandamento e tal. A graça de Jesus faz tudo. Os dois extremos vão levar as pessoas para o lago de fogo. Por quê? Querer ser justificado pela lei, sem Cristo, é perder o seu tempo. Você não vai conseguir nunca.
Agora, achar que por você ser justificado pela fé, você está livre para fazer o que você quiser, aí você está dizendo que o Evangelho te liberta para você ser um pecadeiro, que faz do pecado um estilo de vida. Outro extremo que vai levar o indivíduo à perdição também. Então, para termos uma compreensão equilibrada da teologia da lei e da forma como Paulo compreende, precisamos ler Gálatas, Romanos, não é? E recomendo 2 versos a mais. Leia a carta de Paulo a Tito no capítulo 3, versos 7 e 8 e Efésios 2, 8 a 10. Ali Paulo fala claramente que a salvação é um presente de Deus, mas que o resultado dessa salvação é uma vida transformada. E isso se revela por uma vida de obediência, mesmo que tenhamos nossos altos e baixos como pecadores.
Este programa é um programa de perguntas e respostas bíblicas. Se você tem alguma dúvida, se você tem algum questionamento com relação ao que a Bíblia diz, ao que você ouve nas igrejas, na igreja em que você frequenta, se você tem algum questionamento, manda para cá que a gente coloca o professor Leandro Quadros na mira e ele tem que responder baseado neste livro sagrado, apenas na palavra de Deus. Não é a opinião dele, não é a opinião da Igreja Adventista ao qual a Novo Tempo pertence, não é a opinião da TV Novo Tempo, e sim o que a palavra de Deus nos tem para responder com os seus questionamentos. E nunca se esqueça de uma coisa, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia vai ter a coragem de lhe responder.